Olá, boa noite. Boa noite. A guerra comercial de Donald Trump ganha um novo capítulo. Canadá, México e China anunciam tarifas sobre produtos americanos. Uma retaliação às sobretaxas impostas pelos Estados Unidos que começaram a valer hoje. Na política externa, a Casa Branca suspende a ajuda militar à Ucrânia. Países europeus reforçam os gastos com armamento. E Volodymyr Zelensky diz que está pronto para negociar a paz com a Rússia sob forte liderança de Trump. Morre no Rio o escritor e poeta Afonso Romano de Santana. Na Itália, o Papa Francisco tem uma terça-feira mais tranquila no hospital. Salvador entra para o livro dos recordes como o maior carnaval de trio elétrico do mundo. A Marquês de Sapucaí tem uma terceira noite inédita de desfiles. E a Rosas de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo. Rosa de Ouro, vai apostar que o medo de perder não pode, vou desfilar, vamos junto. O Jornal Nacional está começando. A terça-feira foi de queda nas bolsas de valores em todo o mundo, com o agravamento da guerra comercial iniciada por Donald Trump. Hoje entraram em vigor as novas tarifas para as importações do Canadá, do México e da China. Os três países reagiram. O martelo está batido e sem abertura para negociação, pelo menos por enquanto. Esse foi o posicionamento do presidente Donald Trump depois de confirmar que as tarifas sobre o México e o Canadá entrariam em vigor. Produtos e bens desses dois aliados vão ser taxados em 25%. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau respondeu citando um dos principais jornais americanos. Não costumo concordar com esse jornal, mas Donald, eles dizem que, apesar de você ser um homem inteligente, isso é muito estúpido de se fazer. Trudeau impôs os mesmos 25% sobre produtos americanos. E a tréplica veio logo depois. Trump se referiu a Trudeau não como primeiro-ministro. Explique ao governador Trudeau, do Canadá, que quando ele aplicar uma tarifa retaliatória aos Estados Unidos, nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente em uma quantia semelhante. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que rejeita a alegação de Trump de que seu país não tem se esforçado para conter a imigração ilegal e a entrada de drogas nos Estados Unidos, e que vai anunciar uma retaliação no domingo. Essa guerra comercial também atingiu a China, com tarifas adicionais de 10% sobre bens e produtos. O governo da China respondeu com uma taxa de 15% para produtos americanos, como trigo e frango, e de 10% para outros, como frutas e vegetais. Não é só o comércio internacional que está sendo ameaçado, segundo especialistas. As tarifas podem colocar em risco uma promessa de campanha do próprio Donald Trump de baixar o custo de vida, baixar o custo do supermercado. Com o aumento da tarifa, se uma empresa americana comprava um produto do Canadá, por exemplo, a $10, vai passar a pagar $12,50. O consumidor vai acabar bancando a diferença. As bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos fecharam em queda. O professor Vivek Astvansh, da Universidade de McGill, em Montreal, avaliou que o mundo deve estar entrando em uma nova ordem comercial. Parece que há um novo arranjo dos acordos internacionais, mas precisamos esperar mais meses para fazer um julgamento, explicou. Num novo episódio da guerra da Ucrânia, o governo americano suspendeu o envio de ajuda militar a Kiev e o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que está pronto para negociar a paz com a Rússia sob forte liderança de Donald Trump. Volodymyr Zelensky diz que ninguém quer uma guerra interminável e propôs uma trégua no conflito de 3 anos. Nas redes sociais, o presidente ucraniano afirmou que está pronto para chegar à paz com a Rússia e conta com a forte liderança de Donald Trump. Para isso, sugeriu a libertação de prisioneiros e cessar fogo nos ares e no mar imediatamente. Isso se a Rússia fizer o mesmo. Zelensky também agradeceu aos Estados Unidos por ajudar a Ucrânia a manter a soberania e a independência do país.
É uma tentativa de reaproximação a Donald Trump depois do bate-boca de sexta-feira passada e da suspensão de ajuda militar anunciada ontem pelos Estados Unidos. Zelensky admitiu que o encontro em Washington não foi do jeito que deveria ser e voltou a falar no acordo sobre minerais e terras raras da Ucrânia, afirmando que o país está pronto para assiná-lo. Trump tinha colocado a assinatura do acordo como condição para continuar ajudando a Ucrânia. A decisão do presidente americano de suspender a ajuda militar à Ucrânia pegou aliados europeus de surpresa e gerou preocupação sobre a segurança aqui no continente. Mas já houve reação. Representantes do bloco anunciaram um plano para ampliar os investimentos em defesa e reforçar a capacidade militar das nações integrantes do grupo. O apoio será de 800 bilhões de euros, mais de 5 trilhões de reais, para dar apoio urgente à Ucrânia. We are in an era of rearmament. Estamos na era do rearmamento, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Apertem os cintos, estamos entrando em uma área de turbulência, disse o primeiro-ministro da Polônia. O governo do país vizinho à Ucrânia confirmou que, segundo relatórios da fronteira, a ajuda militar americana já foi mesmo interrompida. Representantes do governo ucraniano garantem que conseguem manter, por enquanto, a situação na linha de frente. Parlamentares do país avaliam que a medida de Trump é uma maneira de forçar a Ucrânia a se render. Por outro lado, a Rússia afirmou que a suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos pode encorajar a Ucrânia a se aproximar de um acordo de paz. Representantes de países árabes concordaram no Egito com um plano de reconstrução de Gaza, que custaria 53 bilhões de dólares até 2030. A proposta é uma alternativa ao plano de Donald Trump e não prevê a retirada de palestinos. O presidente americano propõe deslocar a população para construir o que chama de Riviera no Oriente Médio. O Egito afirmou que um comitê palestino independente administraria Gaza durante 6 meses. No início da noite, Israel criticou o projeto. Na Sérvia, deputados da oposição lançaram bombas de fumaça e gás lacrimogênio dentro do parlamento. Eles denunciam corrupção no governo. 3 pessoas se feriram, uma parlamentar sofreu um derrame e está no hospital. Papa Francisco teve um dia sem crises de saúde e permaneceu estável. Ainda há muitas perguntas sem resposta e, por enquanto, nenhuma previsão de entrevista dos médicos. Segundo a Santa Sé, hoje o Papa não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo. Não teve febre, ficou sempre alerta, orientado e cooperando com a terapia. Esta manhã passou a usar oxigênio de alto fluxo e fez a fisioterapia respiratória. A ventilação mecânica não invasiva será retomada hoje à noite até amanhã de manhã. O prognóstico permanece reservado. Durante o dia, Francisco alternou oração e repouso e esta manhã recebeu a Eucaristia. O Papa também nomeou um bispo nas Filipinas. Amanhã, o Papa Francisco não participa do ritual da Quarta-feira de Cinzas. Há 20 anos, em 2005, um outro pontífice esteve ausente nessa mesma ocasião. Internado no Hospital Gemelli, João Paulo II não veio ao Vaticano para as orações do início da Quaresma. O escritor e poeta Afonso Romano de Santana morreu hoje no Rio. Ele tinha Alzheimer há 8 anos. Apaixonado pelo universo das letras, Afonso Romano de Santana descobriu desde cedo que a vida só faria algum sentido se tivesse poesia. As pessoas não percebem, mas estão se alimentando de poesia diariamente. As pessoas tiram poesia da música popular, tiram poesia da publicidade, tiram poesia de textos de jornal. As pessoas se alimentam de poesia até inconscientemente. Escreveu, estudou e ensinou literatura no Brasil e no exterior. Mas a poesia inspirou a parte mais conhecida de seu trabalho. Formado em letras neolatinas, defendeu no doutorado uma tese que virou livro e até hoje é referência sobre a obra do poeta e amigo Carlos Drummond de Andrade.
Mineiro de Belo Horizonte, Afonso Romano de Santana deixou mais de 60 obras em 6 décadas de intensa produção. Dirigiu o Departamento de Letras da PUC-Rio, atuou como crítico literário, foi cronista do Jornal do Brasil e do Globo. O escritor, ele não é uma pessoa que tem ideias. O escritor é uma pessoa que tem ideia dentro de frases. Aquela frase é o conteúdo, é a matriz de uma coisa que pode ser desenvolvida. Na década de 1990, Afonso Romano de Santana presidiu por 6 anos a Biblioteca Nacional. Entre suas realizações está a implementação do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que existe até hoje em todo o Brasil. Era um olhar inquieto, profundo, de um grande intelectual que buscava respostas para definir o nosso país, mas também não deixava de estudar o amor, não deixava de ter um olhar muito forte como professor. Em nota, o presidente Lula disse que recebeu com tristeza e pesar a notícia da morte de Afonso Romano e se solidarizou com familiares, amigos e admiradores do escritor. A Academia Brasileira de Letras prestou uma homenagem ao autor de Que País é Este?, considerado um dos mais potentes poemas sobre o Brasil. Afonso Romano tinha 87 anos e morreu em casa, no Rio de Janeiro, pouco mais de um mês depois da morte de sua mulher, a também escritora Marina Colasanti. O Afonso Romano de Santana morre pouquíssimo tempo depois da Marina Colasanti, com quem ele viveu praticamente a vida inteira. Isso é a morte de um poeta, e é uma coisa comovente. A seguir, a previsão do tempo. E a escola campeã do Carnaval de São Paulo. Hora de sabermos como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Aqui está a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Boa noite, Geraldo, Ana Luísa, e para você. As capitais menos quentes devem ser São Luís e Palmas, com 27 graus, em Curitiba, 29, em Cuiabá, 30, em Belo Horizonte, no Recife, 31, em São Paulo e Salvador, 32, no Rio de Janeiro, 35. Em Porto Alegre, 37 graus, com previsão de sol o dia todo. A mesma situação em Goiânia, Brasília e nas áreas em amarelo. Onde está verde, chuva isolada. Risco de temporal nesta faixa, do litoral do Ceará ao oeste do Amazonas, incluindo Porto Velho, Manaus, São Luís e Fortaleza, com 35 e 40 milímetros de chuva. Em Belém e Macapá, que podem ser as mais chuvosas do país, 60 milímetros. E no último dia de desfile no Rio, tempo firme e abafado. Heraldo e Ana Luísa. Obrigada, Eliana. Boa noite. Terça-feira de carnaval e os blocos de rua lotam as cidades históricas de Minas Gerais. Milhares de foliões lotaram as ladeiras de Diamantina. 40 blocos tradicionais desfilaram entre casarões centenários. As guerras na Península Ibérica, na época da ocupação moura, foram a inspiração para a festa em Bonfim. Mais de 40 cavaleiros e amazonas participaram da Batalha de Confetes e Serpentinas. Em Tiradentes, a percussão deu ritmo nas ladeiras históricas lotadas. As sacadas dos casarões ganharam decoração especial em Ouro Preto. A Cláudia veio do Rio Grande do Norte. Sempre escutava falar do carnaval daqui era bom e tudo, então estamos aqui para poder comprovar e já estamos sentindo, né? Criado no século XIX, o bloco do Zé Pereira dos Lacaios arrastou foliões de todas as idades. Aqui é um carnaval muito inclusivo, de brincar, de todas as idades. Eu acho que isso, na cidade histórica, torna a experiência incrível. Aqui em Sabará também são os blocos tradicionais que embalam a folia pelas ruas de pedras centenárias. Este ano são mais de 40. O trajeto priorizou os patrimônios históricos da cidade. Os foliões passam pelos principais pontos turísticos, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, do século XVIII. O carnaval aqui a gente se diverte, a gente aproveita muito, a gente conhece um pouco da história, é muito gostoso, muito tranquilo. No Recife, o grande show de encerramento do carnaval acontece agora à noite na Praça do Marco Zero. A apresentação mais esperada é da cantora Elba Ramalho. E ainda vão se apresentar Lenine, Alceu Valença e uma orquestra de frevo com mais de 100 músicos. Em Olinda, a festa também só deve acabar na manhã da quarta-feira de cinzas.
Salvador entrou para o livro dos recordes como o maior carnaval de trio elétrico do mundo. Falta espaço na avenida, mas sobra a alegria. E sempre com aquele jeitinho para todo mundo curtir no meio dessa multidão. Neste último dia, mais de 60 atrações arrastam os foliões pelos 3 circuitos do Carnaval de Salvador. As grandes estrelas comandaram trios para a pipoca, de graça hoje. Ivete Sangalo, Saulo, Daniela Mercury, avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Vamos juntar o bolo que é da alegria. Léo Santana. Se dia mandar mensagem, a noite tá me ligando, ela gosta quando eu passo. Sempre na pipoca. Eu acho bem mais livre, bem mais... Você aproveita todos os artistas. A folia aqui em Salvador começa com um pré-carnaval e dura 12 dias. E só nos 10 primeiros, as câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública já contaram quase 9 milhões de pessoas assim, brincando, sem perder a empolgação. Queria que passasse, que tivesse mais um mês de carnaval, que é meu sonho, o Carnaval de Salvador. Vai deixar muita saudade e ano que vem estarei aqui de novo. Essa é a promessa desse mar de gente que lota as ruas de Salvador, com alegria, disposição e empatia para dançar nessa festa onde todo mundo se mistura. Depois de 15 anos, a Rosas de Ouro é campeã do Carnaval paulistano. O resultado veio numa apuração eletrizante, decidida nos votos da última jurada. 2 dias depois dos desfiles, todas as escolas estão de novo no sambódromo. Você fica mais nervoso no dia do desfile ou quando chega na avenida no dia da apuração? Vou te confessar que esse ano aqui eu tô mais nervoso hoje. Aqui na apuração. Eu até sonho com esses guarda-chuvinha aqui, com essa monumental. E faço terapia já por causa da apuração. E se especialistas avaliam que algumas escolas têm mais chances do que outras, os integrantes chegam empatados em expectativas. Daqui é campeã, se Deus quiser, se eles também entenderem dessa forma, a gente vai sair com um bom resultado. O roteiro segue a conhecida fórmula que leva os nervos ao limite. 4 notas para cada quesito, lidas uma a uma. Nota 10. A menor é descartada. Quando a apuração chegou na metade, só 3 escolas não tinham perdido nenhum ponto: Águia de Ouro, Tatuapé e Camisa Verde e Branco. E repara ali, mais para baixo, na tabela, onde estava a Rosas de Ouro, na 8ª colocação. A Águia de Ouro chegou ao último quesito isolada. A única escola a não ter perdido nenhum ponto durante a apuração toda. Mas a diferença entre a primeira e a 5ª colocada era de apenas 2 décimos. O último quesito se mostrou uma reviravolta tão grande que a Águia, que estava na frente, perdeu 5 décimos no quesito evolução e terminou em 7º lugar. A vitória da Rosas de Ouro foi garantida na nota da última jurada. Rosas de Ouro é campeã! É um sorriso de campeã no último quesito. E a Rosa de Ouro veio perfeita, cantando alô, comissão de carnaval, alô, meus diretores, baianas, bateria, tamo junto! A escola desfilou na primeira noite e mostrou a história dos jogos e como eles influenciaram a humanidade. No carro abre-alas, uma máquina caça-títulos. O desfile evoluiu com jogos de azar, de cartas, de tabuleiro, eletrônicos e jogos olímpicos, que revelam a superação e o talento dos atletas. Rosas de Ouro, a grande jogada. Olá, boa noite. Eu falo ao vivo da quadra dessa grande campeã do Carnaval de São Paulo, a Rosas de Ouro, que nasceu na Brasilândia, aqui na Zona Norte. E com essa disputa tão acirrada, dá para imaginar porque tem esse gostinho a mais para comemorar. Os integrantes, a comunidade, todo mundo muito feliz fazendo essa festa que com certeza vai ainda muito longe. Inclusive, o troféu chegou agora há pouco, veio lá do Sambódromo do IMB,
e todo mundo ficou bastante contente. A Rosas, que fez esse grande desfile, falando sobre os jogos, apostou tudo, confiou, e eu posso dizer, acompanhando essa apuração, que aqui a comunidade acreditou a todo um minuto. E olha, com esse título, a Rosa conquistou esse campeonato pela 8ª vez. Heraldo e Ana Luísa. Obrigada, Patrícia Falkowski, e parabéns à comunidade da Rosas de Ouro. A seguir, a 3ª noite inédita de desfiles do Grupo Especial do Rio. Uma entrevista exclusiva com Milton Nascimento, homenageado na Sapucaí. Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel cruzaram a Sapucaí no 2º dia de desfiles do Grupo Especial do Rio. Vambora, meu mestre! Vambora, pura cadência! A Tijuca vai cantar o tempo todo! Abre caminho pro povo de Ito Melodia pediu e a Sapucaí obedeceu. A Unidos da Tijuca cantou a história de Logum Edé, o orixá menino, filho de Oxum e Oxóssi. A comissão de frente da Unidos da Tijuca promoveu uma transformação na avenida. A escola trouxe o bailarino das Filipinas para encenar esse momento impactante. O Logum Edé, ele se desforma, ele sai de matéria e vira espírito. A bateria do mestre Casagrande veio sem rainha, uma deferência a Lecha, que não desfilou. Um desfile para emocionar. Esse era o tom da Beija-Flor de Nilópolis, com a despedida do intérprete que venceu todos os 14 campeonatos da escola. Neguinho da Beija-Flor entrando na avenida para o último desfile como intérprete. Ou seria penúltimo? Sapucaí, meu penúltimo dia. Porque o último vai ser no sábado das campeãs. Pura Beija-Flor aí, gente! Chora cavaco! O enredo era sobre Laíla, o eterno diretor de carnaval que morreu por complicações da Covid. A bateria fez uma paradona para dar voz a Marquês de Sapucaí. Meu Deus do céu! O Cristo Proibido de 1989 foi recriado, encerrando o desfile. Uma dupla homenagem a Laíla e Joãozinho 30. Tem água pra defumar, carrego meu patuá, adorei as almas e conduzem meu caminho. O Salgueiro entrou na Sapucaí de corpo fechado, apostando na fé e na espiritualidade. O Salgueiro esse ano vem para ser campeão, hein? Vem lindo. O intérprete Igor Sorriso incorporou o Preto Velho. A bateria furiosa fez um terreiro na avenida. E quando passa, como não olhar para a rainha? A comissão de frente pegou fogo, mas a escola levou muita água para a avenida também. Só este tripé tinha 3.000 litros. O primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira voltou no último carro, como Pombagira e Zé Pilintra. A Vila Isabel falou sobre assombrações e entrou com um trem fantasma na Marquês de Sapucaí. É um desfile bem diversificado, carros muito diferenciados uns dos outros. A comissão de frente trouxe o diabo e uma abóbora voadora. Mas o drone caiu na avenida. Os componentes viraram personagens de um desfile de terror. Eu quero que as pessoas se emocionem, eu quero que as pessoas voltem a ser criança. É muita diversão e muito samba.
No desfile de hoje à noite, a Portela vai homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento. Quem acredita na vida não deixa de amar. É tudo nosso! Aí o Santo Cruz e Madureira! Carioca de nascimento, mineiro de coração, artista do mundo. Milton Nascimento agora é Milton da Portela. Tá escrito na camisa aqui, Bituca. E aqui também. Como é que isso pegou em você? Foi um dia que eu, no final que a Portela estava desfilando, muito bom, porque nós chegamos lá, vamos dizer, 5 horas, 10 horas da noite, eu não queria sair de lá. Quer ir embora? Hã? Quando te contaram que você seria o homenageado da Portela, como é que você reagiu, você lembra? Quase caí para trás. O samba é de matar. Nossa Senhora. Quem acredita na vida não deixa. Quando entrar na Marquês de Sapucaí, a Portela vai encenar uma procissão que sai aqui do Rio de Janeiro em direção a Minas Gerais, contando histórias das canções de Milton Nascimento. Muitas falam sobre a religiosidade do povo mineiro, a força e a beleza da negritude, os sonhos que nunca envelhecem, o amor e a amizade. Vão se juntar nessa romaria para celebrar aquilo que é realmente importante que elas têm ali em coincidência, que é o nosso astro-rei, que é o Milton. É isso, a Portela vai homenagear pela primeira vez um artista em vida e Milton Nascimento merece essa homenagem. Aos 82 anos e aposentado dos palcos, Milton leva uma vida mais sossegada para poder cuidar da saúde. Há 2 anos ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Augusto, filho dele, fala sobre isso pela primeira vez. Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes. Só que, em paralelo, ele está super feliz assim, com a vida, está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens, as honrarias que ele vem recebendo. O homem que cantou a força e a magia não vê a hora de fazer a travessia do carnaval. Como é que você está se preparando para pisar na Marquês de Sapucaí? Eu quero dançar pra caramba e cantar com o povo e os compositores. Como é que você recebe esse amor das pessoas? Eu boto aqui e ninguém tira. Tem muito amor guardado aí, Vitor? Bastante. Que esse amor transborde para o mundo e que na avenida ele ganhe todas as formas possíveis. Eu queria isso tudo. E tem, tá aqui. Agora tem. Parabéns por isso também. E pela primeira vez na história, o Rio vai ter uma terceira noite de desfiles. Mariana Gross, boa noite para você. Quase tudo pronto aí na Sapucaí? Boa noite, Ana Luísa, Heraldo, boa noite a todos. Daqui a pouco mais de uma hora começa a terceira e última noite de desfiles das escolas do Grupo Especial aqui na Marquês de Sapucaí. Como você já sabe, esse ano são 3 noites com 4 escolas cada. Começaremos hoje, essa terça-feira, com Mocidade Independente de Padre Miguel, em seguida Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e para encerrar o carnaval, a Portela. Os portões aqui do Sambódromo foram abertos às 7 da noite. Mas olha aí, a arquibancada popular já está cheia, o pessoal muito animado, só aguardando. Mônica Teixeira está aqui pertinho na armação. Boa noite para você. Para você, boa noite a todos. Bom, eu tô aqui nesse ponto do Sambódromo, onde a emoção tá sempre a 1000, porque é quando a escola tá prestes a entrar na avenida. Aqui também são feitos os últimos ajustes nas fantasias e nos carros, e eu aproveito para mostrar para vocês o carro abre-alas da Mocidade Independente de Padre Miguel, que começa essa terceira noite de desfiles. Bom, esse carro representa um cometa. A Mocidade entra como um cometa na avenida. Na verdade, são 2 carros acoplados, 70 destaques vêm nesses carros, vocês podem ver aí, já tá todos eles quase posicionados aí. Bom, é um enredo que fala sobre ciência, sobre tecnologia e que promete, na Sapucaí, uma reflexão sobre o futuro. Agora eu vou chamar o Elter Duarte, que está lá no meio da passarela do samba. Elter.
Oi, gente, boa noite. Olha quem tá comigo aqui, o Milton Cunha. Bom, eu tô no meiozinho da passarela, no meio do caminho entre a concentração e a dispersão. Agora é o seguinte, você acha que o jogo tá jogado, que já tem escola aí saindo na frente? Cuidado para não perder a aposta. Primeiro, e naturalmente, porque 4 escolas ainda desfilam essa noite, escolas fortes, importantes, com enredos lindíssimos. E depois, porque 2 regras mudaram. Em vez de 3 cabines de jurados, nós temos 4. E os jurados que até o ano passado fechavam todas as notas só no fim da segunda noite, quer dizer, eles podiam comparar o resultado de uma escola com outra antes de dar o resultado final. Esse ano é diferente, eles tiveram e têm que fechar o resultado no fim da primeira noite, no fim da segunda e agora no fim da terceira noite. Então o resultado, o efeito comparação perde muita força. Resultado, certeza, jogo jogado, só amanhã à tarde na apuração que a Globo mostra ao vivo. Então, convite, daqui a pouquinho, logo depois do BBB, tem a terceira e última noite dos desfiles das escolas do Grupo Especial aqui na Marquês de Sapucaí. Heraldo, Ana Luísa. Obrigada, Elter. Boa noite para você. Como disse o Elter, transmissão do Carnaval é depois do BBB. Boa noite. Boa noite.